Momento Bíblia para as crianças. Agora eu vou falar para vocês, primeiro para Valéria. Qual que é o Salmo? Você sabe o Salmo 23? Sei. Quem que fez o Salmo 23? Davi. Então você vai falar o Salmo até onde você sabe. Vai lá. Aleluia. Salmos 23. Inicie-se. Aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e seu cajado me consolam. Prepare uma mesa perante a mim na presença do teu nome. Presença dos seus inimigos. Não é só até aí que você... Tá. Valérios. Salmo 23, até onde você sabe. O Senhor é meu pastor e nada me... Calma. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guie pela... Não. Você só sabe o Senhor é meu pastor, nada me faltará então. Não, Porque tudo que você tá falando já acabou faz tempo. Eu esqueci, eu fiquei nervoso. Nervoso, mas já acabou faz tempo. Então tá. Então se você só sabe só o primeiro versículo, e você, Valerie, sabe algum pedaço do Senhor é meu pastor? Não? Então você que sabe falar. Eu falo aleluia. Aleluia, tá muito bem. Então vamos lá, Valéria, você sabe só o primeiro versículo? Então, qual é a sua visão sobre esse versículo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor é o que a gente tem que agradecer por Ele, por deixar a gente vivo. Mas aqui o Senhor é meu pastor. Você sabe o que é pastor? Acho que não. Pastor é alguém que cuida de um rebanho, de ovelhas. Ele cuida. Então o que você entende pelo Senhor é o teu pastor e nada te faltará? É o Senhor que cuida do nosso mundo e cuida da gente. Tá bom então. Então vamos lá, Valéria, que você sabe falar. Ai, Conseguiu falar até lá, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. foi. O que você entende sobre preparar uma mesa na presença dos inimigos? Você compreende sobre, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum? Porque a gente pode andar pela escuridão, que o Senhor vai tirar a gente de lá. Que Ele vai salvar a gente. Foi isso que eu entendi. Tá. Então tá. Compreendendo que se nós estivermos sem luz, né? Ou por uma situação difícil, Deus vai nos dar a saída. E você, Valerie? Eu falo aleluia. Você fala aleluia? Sim. Aleluia, como é que você sabe fazer, né? Eu falo aleluia, não Davi. Você fala aleluia igual o Davi? Tá, então falamos do Salmo 23. A Valerie falou que sabe dar aleluia igual o Davi. Né, Valerie? Sim. E a Valéria falou sobre, que eu nem lembro quando é, pelo Vale da Sombra da Morte, né? Que não teria mal algum. E o Valério falou que o Senhor é meu pastor. Então a Valéria falou que o Senhor é aquele que nos livra no dia da escuridão. E o Valério falou que Deus cuida de nós, né? Que é o nosso pastor. E a Valerie dá aleluia igual o Davi. É isso? Hã? É isso mesmo. Agora eu vou falar uma coisa aqui. A O Davi é respeito... muito grande. O Davi era grande ou pequeno? Grande. Ele era grande, grande porque ele tinha Deus com ele, né? E aí Davi se tornou grande. Eu sou pequenininha, o Davi é grande. O Davi é grande e você é pequenininha. Um coração grande e um Valéria, você coração sabe a história de Davi pequenininho. gigante? Você lembra alguma coisa? É só um pouquinho. Então fala um pouquinho que você lembra. É um caranguejo. Que eu vou procurando aqui por enquanto que você lembra, vai. Um pouquinho que você lembra. É um caranguejo, olha. Davi, o Davi derrotou o gigante com uma pedra e na verdade eu não sei, eu só sei que Davi conseguiu derrotar o gigante com uma pedra que falaram que deram muitas armaduras muito fortes para eles, só que ele tirou elas e ele falou que ia conseguir vencer ele sem precisar dessas armaduras. Isso, o Saul deu a armadura porque queria que ele se vestisse igual um soldado. Só que como o Davi era franzino, era pequeno, as armaduras pesou ele. Em vez de ajudar, estava incomodando. Então ele rejeitou a armadura. E no lugar de armadura e espada, ele levou só um alforje e levou umas pedrinhas, aonde ele usou uma. E com uma pedrinha lançada, cravou a testa do gigante Golias e ele veio a cair. E Davi foi vencedor. Você lembra de alguma coisa, Valéria, também? Nada? Então você tá certinho. Essa parte que você lembrou, você falou que não sabe, mas o que você lembrou é o suficiente a respeito de Davi. Pode falar. Não, quando era mais feia, mas
outra mamãe, ele cansou uma aranha. É, nós estamos falando de Davi agora. É, Davi, estamos falando da Bíblia. Era um moço pequeno, perto do gigante que ele enfrentou, e ele conseguiu derrubar ele com uma pedrinha. Não é a pedrinha que era poderosa, mas era que a fé dele em Deus ajudou ele a derrubar o gigante. Aí a pedrinha. É, a história todinha de Davi aqui, ó, nós encontra no livro de Aí Samuel. também o Davi. Deixa eu ver aqui só um pouquinho pra mim falar pra vocês, ó. Quer ver, ó? Pera, Vale. Pera. Ai, meu pé. Livros aqui, é 1 Samuel. Ah, minha pedra. Eu só não lembro onde tá escrito. Eu achava que era 18, mas tô vendo que não é, porque eu tô vendo aqui nesse tablet. E não é. Nem eu. Se não lembra, quem que vai lembrar? Eu que não vai ser. Então, nós falamos de Davi, um dos salmos que ele fez, Salmos 23, e fomos falar lá de uma das grandes batalhas bíblicas, que foi Davi contra o gigante. Como era o nome do gigante? Golias. Golias. E vamos ver se vocês lembram de alguma coisa. Naquela época, quem que era o rei? Davi vai porque Era. Davi. Acabei de falar o nome dele. Ah, é? Não. Quem era o rei Ah, não sei não. em Israel? Acabei de falar o nome dele, que ele queria dar uma armadura para Davi. Samuel? Não, Samuel era o profeta. Era. Profeta e juiz, Samuel. Era Saul, que era o rei. Isso. Saul, que era o rei, queria dar a armadura que Davi não aceitou porque estava atrapalhando ele em vez de ajudando. Samuel foi o que ungiu a Davi, a rei, a mandado de Deus. Então era... E o Golias, ele era de que exército? Era exército dos... Gigantes. Não, o gigante era ele. O gigante ele era ele. Ele tem exércitos. Ele era de um exército muito temido. Soldados do exército de Golias, eles viviam navegando pelos mares e conquistando as cidades onde eles paravam. Era os filisteus. Filisteus era o nome. E aí, Vale? Agora fala pra mim, assim, na visão de vocês, se fosse nos dias de hoje, Valério, essa questão que é uma batalha mais espiritual, porque Davi venceu o gigante por causa que Deus estava com ele, né? Então vamos ver nos dias de hoje, essa batalha, vamos dizer assim, no tempo que nós estamos vivendo hoje. Na onde que você veria ela no mundo que nós vivemos, uma batalha dessa? Eu acho. No UFC. Colhi uma cenoura. Não sei, eu acho. Na internet. Ah, Não, Valéria, você quando perguntar pra você, você responde. Quando pergunta, você não responde. Tô falando com Valérios. Em meio que transmite essa batalha espiritual nos dias de hoje. Era um menino que Deus escolheu ele, saiu de lá do campo, ele não era um soldado, rejeitou as armaduras do rei, foi lá, se apresentou diante de Golias, que representava um exército inimigo, lutou em nome do Deus dos exércitos e venceu. Ele representou o bem contra o mal, numa situação totalmente adversa, porque ele era menor em tamanho e não tinha armadura e nem nenhuma arma para poder lutar contra Golias, que era grande em tamanho, tinha todas as armaduras e ainda possuía armas pesadas e perigosas. Então ele representava o bem totalmente aos olhos dos homens, sem nenhuma força, lutando contra o mal totalmente armado. Hoje, no mundo de hoje que nós vivemos, que nós temos a luta entre o bem e o mal, o que representaria algo pequeno, mas com Deus, para algo que é grande aos olhos dos homens e é da parte má?
uma guerra nesse sentido, em qualquer questão, seja numa doença, no dia a dia, numa guerra, numa situação entre as coisas boas contra as coisas ruins, o que você acharia? Por mim, eu acharia que esse cara, vamos dizer, se o nome dele fosse Davi, o Davi, eu acho que, eu não sei muito dizer, mas eu chamaria ele de rei, pra mim. Tá, e ele foi um rei mesmo. Davi depois foi ungido a rei, mas estou falando aqui, nesse mundo, na sua visão, vamos colocar que hoje Davi fosse a igreja de Deus. E vamos dizer que Golias fosse o mundo, com a morte, com as adversidades, com as doenças, com tudo aquilo que tem no mundo. O roubo, a mentira, e Davi fosse a igreja, com a verdade, com a alegria, com a determinação. Assim, o que você veria? Em que forma que hoje a igreja, qual seria a pedrinha da igreja para poder vencer o gigante que é esse mundo todo errado hoje? Eu acho que seria Deus. Isso. A pedrinha da igreja seria a fé em Deus para nós poder vencer esse gigante que é o mundo hoje. Muito bom, verdade. Né? Deus e a fé, né? Deus e a fé para nós poder vencer esse gigante que é o mundo hoje. E a Valéria, o que você acharia, Valéria? Agora, o do neném eu falei representando a igreja e representando o mundo, né? O mundo nas coisas ruins. Vamos dizer que o seu fosse, vamos dizer que o seu Davi fosse a sua fé e o gigante fosse tudo que está acontecendo aí no mundo que nos traz preocupação e medo, como desemprego, doença, como roubo, como as coisas do mundo. Então, a Davi, para você, seria a sua fé. De que forma que você consegue vencer essas adversidades, os medos e as situações que esse mundo, como Golias, representa? Papai ir por cima. Orando. Oração, orando. Hoje o nosso Davi, como a Valéria falou aqui, para esse mundo que nós estamos vendo aí fora, como um gigante, de tantas situações adversas que estão se apresentando, o nosso Davi, a nossa pedrinha, seria Deus, fé e a oração. Nos faria alcançar a vitória como Davi alcançou, como estamos alcançando. Né, Valéria? E Davi dá aleluia, e você fala aleluia também, igual Davi? Hã? Sim? Então, você vê, nós lemos o Salmos 23, nós falamos sobre o Salmo 23, falamos qual foi o salmista que foi Davi, e fomos buscar uma das histórias que mais marcou biblicamente, que foi a luta dele contra Golias. E hoje, nos dias de hoje, nós como Davi, e o mundo e as coisas que tem de ruim na terra, como gigante, nós percebemos que para nós vencer ela, vamos lá, Valério com Deus e a Valéria com a oração, né? Então, eu vou com a fé. Vamos dizer que o alforge é a fé, as pedrinhas é a oração, né? E a força que veio de Davi foi de Deus. Então, nós estamos com a fé, com a oração e com Deus nas nossas vidas. E com isso nós vamos alcançar vitória sobre todas as diversidades que o mundo apresenta a nós. Então eu vou com a fé. Valéria vai com Deus. A Valéria. Oração. E a Valéria com glória e aleluia. Lá, ó. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Esse é o momento Bíblia com as crianças. Deus abençoe a todos.